Chamava a atenção por onde passava. Tinha os cabelos escuros e volumosos, os olhos azuis bem claros e arrebatava corações na cidade de Danbury, Nova Jersey. Era muito amada por onde passava, mas por trás daquela aparência tão angelical e seu jeito doce e amistoso, havia escondido uma verdadeira fera, uma assassina fria e sem nenhuma empatia pelo próximo. Como se diz comumente, ela era um lobo travestida em pele de cordeiro. De 1863 a 1877, ela exterminou nada mais, nada menos que 3 maridos e 8 filhos, dos quais 6 eram dela. É costume se chamar a mulher que mata mais de um marido de viúva negra, nome de um aracnídeo que tem por instinto matar seu par macho depois de acasalar. Mas nesse caso pensei que o nome serial killer seria mais apropriado e atual, e apesar de passados mais de 1 século e meio, ainda assim as pessoas de Connecticut e Rhode Island, nos Estados Unidos, ainda ouvem sobre os terríveis feitos dessa mulher. Essa é a história de Lydia Sherman, que ficou conhecida nos Estados Unidos como a envenenadora de Derby. E da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Lydia Sherman nasceu em 24 de dezembro de 1824. Nasceu em Burlington, no estado americano de Nova Jersey, em um subúrbio da Filadélfia. Ela nasceu com o sobrenome Danbury e ficou órfã quando criança. Foi criada por seu tio, o fazendeiro John Claygray. Aos 16 anos, ela trabalhou como alfaiate e conheceu seu primeiro marido. Pouco se sabe sobre sua infância até a adolescência. Infelizmente, não há registros de sua vida nesse período que é tão importante na formação de uma pessoa, e talvez explicasse seus atos hediondos na vida adulta. Como descrevi no começo do vídeo, Lydia deveria ser bela quando jovem, com seus cabelos negros e olhos muito azuis, como algumas fontes informam, mas essa beleza foi se perdendo com o decorrer dos anos, como atesta a única foto conhecida dela. Quando tinha 17 anos, Lydia conheceu seu primeiro marido, Edward Struck, em uma igreja metodista em que ambos frequentavam, e logo se casaram. Ele, viúvo com 2 filhos, Struck trabalhava como policial no subúrbio de Yountville, em Nova York. Ele e Lydia tiveram 6 filhos. A vida na casa dos Strucks começou a declinar, porém, quando Edward perdeu o emprego. Então ele caiu em grave depressão e não conseguiu encontrar mais trabalho. Lydia não estava nada contente com aquela situação. Seu marido e filhos se tornaram para ela um tremendo estorvo. Aliás, a vida familiar deles já vinha se desgastando há tempos e piorou muito depois que ele perdeu o emprego. Logo ficou claro para ela que os 7 anos vivendo com aquele homem já era o bastante. Seu marido se afundou ainda mais na depressão quando seus 2 filhos do primeiro casamento deixaram a casa da família. Lydia passou a considerá-lo um peso morto. Ao invés de procurar um emprego para sustentar sua grande família, Lydia começou a planejar maneiras de se livrar do depressivo marido. Em 1864, era fácil conseguir veneno. Qualquer farmácia de esquina americana vendia o item, como veneno para roedores. Sem nem pensar 2 vezes, Lydia comprou um pouco do produto e o misturou na comida para matar o companheiro. O efeito foi devastador. O homem passou a sentir dores abdominais terríveis, convulsões, e sua garganta ardia, como se tivesse ingerido água fervendo. Diante dos horrores cometidos pela própria amada, ele veio a óbito. O resultado da autópsia foi mais bizarro ainda que toda aquela situação. Foi constatada a causa da morte diante do agravamento de seu quadro depressivo.
Ou seja, nada a ver, né? Nada a ver. Assim, a esposa conseguiu escapar da mira das investigações. Percebendo que saiu ilesa do assassinato, a diabólica mulher passou a mostrar sua verdadeira faceta e decidiu se livrar dos filhos também. 6 semanas após assassinar o marido, a mulher envenenou as crianças. Isso porque, sem saber dos horrores de Lídia, os outros familiares não desconfiavam dela, que era considerada adorada e extremamente cuidadosa. Protegida, Sherman matou as crianças, uma por uma, sempre da mesma maneira, o envenenamento com arsênico. Todos os óbitos eram definidos como complicações de febre tifoide. A febre tifoide era comum numa época de saneamento péssima para os mais pobres. Essa doença dizimava em seus surtos famílias inteiras, e isso livrou Lídia das suspeitas. Então, ela se mudou para Connecticut, para uma nova vida, sem filhos, sem marido e sem preocupações. Tempos depois, enquanto trabalhava em uma loja, Lídia chamou a atenção de John Curtis, que assim que soube que a moça tinha experiência em enfermagem, a contratou para cuidar de sua mãe em Connecticut. Era a oportunidade perfeita para Sherman, que havia se livrado das últimas investigações iniciadas pelo seu ex-enteado. Em 1868, depois de 8 meses trabalhando de cuidadora, Lídia conheceu o viúvo rico Dennis Hobart, que se encantou pela belíssima mulher. Notem que, segundo esse artigo, ela era ainda muito bonita fisicamente. E, embora Hobart fosse muitos anos mais velho que ela, Sherman se casou com ele. Ela teve o cuidado, porém, de não levantar suspeitas sobre uma jovem esposa com um homem velho que possuía muito poucos atrativos, além de suas propriedades, tão publicamente. Então ela se desfazia em carinhos para com ele. Após o casamento, Hobart alterou seu testamento, deixando tudo para sua nova noiva. Mal sabia ele que, ao fazer isso, estava assinando sua própria sentença de morte. Hobart era viúvo rico quando se casou com ela, e tinha lhe incluído no testamento, como foi dito antes. E isso era irresistível para a sádica, que não esperou nem um ano para agir. Enquanto isso, aquele ex-cunhado dela voltou a insistir com as autoridades, jurando que Lídia estava cheia de maldade negra e exigindo que os corpos de seu pai, Edward Struck, e dos 6 meio-irmãos fossem exumados. Mas os burocratas entediados e preguiçosos se recusaram-se a ceder. Em 1868, Lídia envenenou, segundo fontes, um prato de sopa, segundo outras fontes, um cálice de vinho. Seja como for, o fato é que a vida do velho Dennis Hobart se encerrou em agonia, e por incrível que pareça, ela saiu ilesa do crime mais uma vez, e rica ainda por cima. Lídia agora estava livre e com dinheiro, propriedades, poderia seguir a vida normalmente, mas depois de matar 2 maridos e 6 filhos e ainda sair impune, parece ter pegado gosto pela sensação de pôr fim à vida de quem não a agradasse. E no fim, acho que ela não pararia até a justiça, tão falha da época, resolver somar 2 mais 2 e agir finalmente. E a oportunidade disso logo surgiria para ela, que era uma assassina em série. 8 meses após a morte de seu segundo marido, ela ficou interessada num mecânico da região, Horatio Sherman, que era viúvo e tinha 2 filhos. Sustentando a narrativa de mulher viúva e com um passado triste, os dois se casaram. O homem estava perdidamente apaixonado pela assassina em série, mas ele tinha um problema. E esse problema era com o alcoolismo, o que foi irritando ela,
pois nas bebedeiras ele se mostrava rude e violento. E Lídia, que havia matado por dinheiro e para se desfazer de seu dever de mãe, pareceu agora bastante razoável que desse cabo daquele marido bêbado e agressivo. Como dito antes, ele tinha 2 filhos, e isso complicava um pouco as coisas, mas não para ela. Para ela seria muito simples. Todos deveriam morrer. E logo o filho pequeno de Sherman adoeceu e morreu na sequência. Poucos meses depois da morte de seu filho, sua filha adolescente também adoeceu e morreu. Horatio Sherman, que gostava de beber, e era a sua bebida que continha um arsênico, que enfim o matou, e o matou rapidamente. Lídia dessa vez chamou muita atenção para si, com um passado com tantas mortes, somada a mais essas 3. A justiça, enfim, olhou com mais atenção para ela. Um médico de Connecticut suspeitou e insistiu que o estômago e o fígado de Horatio Sherman fossem analisados. Os toxicologistas encontraram arsênico suficiente para matar um exército. Os órgãos vitais das 2 crianças também estavam impregnados de veneno. Consequentemente, o médico Dr. Beardsley exumou os corpos das crianças Sherman, bem como o corpo de Dennis Holborn, segundo o marido de Lydia, e descobriu que eles também estavam envenenados. Em junho de 1871, a polícia prendeu Lydia Sherman em New Brunswick, Nova Jersey, pelo assassinato de seu 3º marido, Horatio Sherman. Ela voltou para Connecticut e foi julgada em New Haven em 1872. A viúva, elegantemente vestida, teve uma figura impressionante em seu julgamento em New Haven e, de certa forma, sua sorte se manteve. Surpreendentemente gentil com a assassina, não tão gentil com suas vítimas, o juiz Park instruiu o júri a considerar apenas as acusações de homicídio em 2º grau. Ela assim evitou a pena de morte. O júri a considerou culpada de assassinatos em 2º grau e ela foi detida na prisão de New Haven enquanto esperava pela sentença. E em 1873 fez uma confissão completa, admitindo ter envenenado seus 3 maridos e 4 filhos. Em 11 de janeiro de 1873, o juiz Sanford de New Haven condenou Lydia Sherman à prisão perpétua na prisão estadual de Mansfield. Em junho de 1877, Sherman escapou da prisão sob a vigilância de uma matrona descuidada e, com a ajuda de amigos, sim, ela ainda tinha quem a ajudasse. Seguiu para Providence, Rhode Island. Ela logo cometeu um deslize, porém, e foi pega depois de dar 2 nomes diferentes à esposa de um proprietário de hotel. Outras fontes dizem que ela já estava trabalhando na mansão de um viúvo rico, como seus 2 últimos maridos. Lydia voltou à prisão, mas, segundo relatos, jurou sair de lá. Mas enfim sua sorte acabou e a justiça divina a puniu. Ela faleceu de câncer aos 54 anos. Lydia ficou conhecida como a envenenadora de Derby e sua história nunca foi esquecida na região. Porém, há muitas controvérsias no exato número de suas vítimas. Segundo essa narrativa, ela matou 3 maridos, 6 filhos e 4 enteados, sendo no total 13 pessoas. Este livro narra detalhadamente a trajetória de Lydia Sherman, uma mulher cruel e fria, que foi capaz de se desfazer dos próprios filhos de forma tão impiedosa e atroz. Sua maldade não foi esquecida, e vale de lembrete de que uma aparência bela e um doce sorriso podem esconder a face mais horrenda de um ser dito humano. E eis a história aí da Lydia Sherman, né? A exterminadora de maridos, né? E com muita ajuda, com uma bela ajuda da polícia, né? Da justiça da época. E assim ela sentiu, com a impunidade, ela sentiu que nunca ia ser pega, né? E foi matando a torta direita, apesar das divergências, né? De quantas pessoas realmente ela matou. Mas aí está, esse foi o capítulo dos casamentos mortais aí, a Lydia Sherman. Então, até a próxima.